Olá, hoje a pedido de uma pessoa muito querida, eu vou falar um pouquinho sobre o câncer de mama. Esse é um assunto bem importante, pois se trata do câncer que mais acomete as mulheres no mundo. 1/4 de todos os cânceres que acometem as mulheres é o câncer de mama. A gente estima que existem mais de 2 milhões de casos novos de câncer de mama no mundo ao ano. E a gente tem uma taxa de mortalidade em torno de 4 a 5%. Então, realmente é uma coisa bem importante e a gente precisa entender um pouquinho o que a gente pode fazer para ajudar para diminuir esses números, principalmente os números da taxa de mortalidade, né? Uma das coisas principais em relação a isso é o diagnóstico precoce. Quanto antes você consegue fazer o diagnóstico, antes você consegue fazer o tratamento. E quanto antes você consegue fazer o tratamento, melhor é o prognóstico, ou seja, menor é a chance de morte relacionada a isso. Então, a grande maioria das medidas que a gente preconiza seria para a gente poder conseguir fazer esse diagnóstico precoce. O Outubro Rosa foi criado, inclusive, para poder ajudar nessa conscientização. Inicialmente, o pessoal falava muito sobre o autoexame da mama, né? Ele continua sendo importante, né? Mas existem outras coisas importantes para poder estar vendo, né? Então, os exames diagnósticos de imagem evoluíram bastante nesses últimos anos e a gente consegue fazer diagnósticos realmente bem precoces quando você faz da maneira correta, tá? E no momento, no intervalo correto, que eu acho que esse é o principal. Agora, o grande X da questão está em relação a quando fazer, né? Eu acho que se a gente pensar em autoexame, que é o que a própria pessoa pode fazer, eu acho que o ideal é a gente fazer todo dia. Porque se a gente faz todo dia, a gente se conhece. E quando a gente conhece o nosso corpo, se ficar alguma coisa diferente, isso vai chamar a nossa atenção. Isso faz com que a gente procure um profissional para poder estar fazendo uma avaliação em relação a isso. Tá? Então, eu acho que esse é o fator principal em relação ao que você pode fazer em casa. Tá? Então, faça o autoexame todo dia, né? Se conheça, né? Faça com que ele se torne um hábito, porque quando é um hábito, você vai fazer isso automaticamente e você vai entender o que é o seu normal para que, se realmente tiver alguma alteração, você entender que está diferente e a gente busque outros métodos diagnósticos, tá? Acho que o ultrassom hoje é um exame bem simples de ser feito, é um exame barato. A grande maioria das pessoas tem o acesso a fazer esse exame, né? O ultrassom de mama é um exame que já ajuda bastante, né, numa investigação inicial. Eu costumo fazer para as minhas pacientes anualmente, pelo menos um ultrassom de mama para a gente poder ter a avaliação. Tá? O que se preconiza no Ministério da Saúde aqui no Brasil é uma mamografia, né, a cada 2 anos para as mulheres acima de 50 anos. Existem lugares, né? Existem em alguns outros centros que preconizam a partir dos 40 e não a partir dos 50. Mas isso vai muito relacionado à questão de saúde pública, poder aquisitivo, de conseguir fazer o máximo de investigação possível na população geral. Tá? Mas, de qualquer maneira, isso também depende dos fatores de risco. Né? Tem pessoas que têm fatores de risco que fazem com que você tenha que investigar antes, né? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre esses fatores de risco, né? Eu acho que existem algumas coisas relacionadas a estilo de vida, né? Então o sedentarismo, né? Que é a falta de exercício físico, pacientes que têm obesidade ou sobrepeso acabam tendo um risco um pouco maior. Quem é tabagista, quem faz o consumo de álcool em excesso frequentemente, né? Tudo isso faz com que você aumente, né, o risco de câncer de mama. Existem alguns outros fatores relacionados ao aspecto da primeira menstruação, quando pessoas que têm um início menstrual muito cedo, né, antes dos 12 anos, ou que tem uma menopausa tardia após os 55 anos, né? Prestar atenção em relação ao uso de contraceptivos hormonais, a reposição hormonal pós-menopausa, tudo que aumenta a exposição ao hormônio, porque esse é um câncer que costuma ser estimulado pelo hormônio, é uma coisa importante de se pensar, tá? A primeira gravidez pós os 30 anos também é uma coisa que a gente leva em consideração
como em relação a esse aspecto dos fatores de risco. O histórico familiar é uma coisa importante, né? Histórico de câncer de mama, principalmente antes dos 50 anos, né? Só para vocês terem uma ideia, de cada 5 pacientes que têm câncer de mama, 4 vão ter pós 50 anos. Então, quando você tem um histórico familiar de uma pessoa que teve um câncer de mama antes dos 50 anos, é um histórico familiar muito importante. Tá? Câncer de ovário também, câncer de próstata na família, isso são coisas que levam a gente a fazer uma investigação mais cedo desses exames. Quando a gente está falando em cânceres em mulheres abaixo de 50 anos, né, normalmente são cânceres mais agressivos, normalmente tem um aspecto genético envolvido. O aspecto genético tem a ver com a mutação de alguns genes, principalmente do BRCA1 e do BRCA2, né? Então, pacientes que têm um histórico familiar antes dos 50 anos, a gente acaba investigando se existe a presença da mutação desse gene, porque isso faz com que você tenha uma prevenção completamente diferente do padrão, tá? E merece um acompanhamento completamente diferente. Mas, no geral, esses outros fatores de risco a gente leva bastante em consideração para a gente poder começar a fazer essa investigação diagnóstica, tá? Em relação ao acompanhamento, né, a gente, assim, o ideal é passar no ginecologista anualmente. Eu acho que não precisa ser um mastologista especificamente para se fazer um acompanhamento normal de pessoas que tenham ou um fator de risco aumentado, desde que não seja genético, logicamente, ou o aspecto da rotina em si, né, que não tem um fator de risco diferente nisso, mas o próprio ginecologista pode fazer isso anualmente com a paciente. E o principal, né, é fazer o autoexame, é se conhecer, porque, obviamente, se mudar alguma coisa nesses intervalos de um ano, é um tempo hábil para você conseguir fazer um diagnóstico ainda precoce. Tá? Só o autoexame não é o suficiente para poder estar fazendo esse aspecto desse diagnóstico precoce. Então, porque hoje a gente tem exames de imagem que conseguem ver, identificar alterações muito antes delas serem palpáveis, mas isso não isenta a importância do autoexame no dia a dia. Tá? Agora, converse com o seu ginecologista, faça os exames de rotina anualmente. Quando se tem, às vezes, fatores de risco, a gente faz outros tipos de exame, às vezes a gente faz intervalos mais curtos, né? Então, tudo isso é importante, né, em relação a esse aspecto de diagnóstico precoce e de prevenção do câncer de mama. Eu não sei se eu consegui cobrir a maior parte das dúvidas, né? Eu fico à disposição. Né? Eu tenho um canal no YouTube, um canal no Instagram, Ginecologia Mitos e Fatos. Qualquer coisa, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, estou sempre à disposição, é só me procurar por lá. Tá? Fiquem com Deus, tudo de bom.